iremos aprender com esta aula, e eu peço aos alunos que se atentem aos comentários, né? Já que os slides, eles vão ficar, a aula vai ficar, além de ser gravada, nós temos também PDF lá no grupo. E o importante é que vocês, alunos, compreendam, né? Nós vamos falar aqui sobre escravidão, escravismo, as diferenças, a questão econômica. Não precisa memorizar data nem nomes. O principal objetivo é que vocês compreendam. E qualquer dúvida, nos coloquem, tá? Boa tarde a todos. Tiago, você vai colocar o Padlet para eu comentar? Ou você quer que eu reproduza? Tá mais fácil aí para ti? Eu vou colocar. Oi, gente, boa tarde, então. Eu sou a professora Ariane, professora de História. Eu acho que esse é o nosso primeiro encontro, se eu não estiver enganada, a primeira vez que eu tenho aula com vocês. Então, é um prazer, certo? E a gente preparou essa aula com muito carinho para vocês, de um conteúdo muito importante na história do Brasil, mas também em termos internacionais. E hoje a gente vai dar um panorama, vai fazer um grande passeio pela história, começando lá na antiguidade e chegando até o tempo presente, tentando entender como que esse conceito, né, como que essa noção de escravidão, ela se desenvolveu ao longo do tempo, né, ao longo dos séculos. E aí a gente pediu para vocês trazerem algumas contribuições aqui no Padlet para a gente poder construir, trocar junto. E aí eu vou estar lendo agora algumas dessas contribuições de vocês, tá certo? A maioria foi anônima, então vamos lá. Primeiro aqui diz o seguinte: a escravidão foi um regime de trabalho no qual homens e mulheres são forçados a executar tarefas sem receber qualquer tipo de remuneração. Atualmente, o regime escravista é ilegal, entretanto, ainda existem muitos trabalhadores e trabalhadoras que vivem em condições semelhantes à escravidão. É uma excelente resposta aqui, não sabemos de quem foi, se quiser se acusem aí no chat. Vamos ver outro aqui. Esse aqui do meinho, diz o seguinte: a escravidão é uma prática social em que o ser humano assume direitos de propriedade sobre o outro, designado por escravo, imposto por meio da força. Em algumas sociedades, desde os tempos mais remotos, os escravos eram legalmente definidos como uma mercadoria ou como um despojo de guerra. Outra contribuição excelente, aqui do lado, do Rafael Lopes, tem o seguinte: infelizmente, a história da escravidão é contada por pessoas brancas. Bem verdade, Rafael, durante muito tempo, a história da escravidão e mesmo da pós-abolição foi contado, né, por estudiosos brancos, mas hoje em dia, principalmente no campo da história, a gente tem vários historiadores conseguindo contar a nossa própria história a partir dos nossos olhares e a partir também do que as fontes, né, o material com o qual o historiador estuda, o que essas fontes dizem, né, trazem de informação para a gente. Aqui tem um comentário da Francisca que diz o seguinte: é considerado escravidão o regime de trabalho no qual homens e mulheres são forçados a executar tarefas sem receber qualquer tipo de remuneração. Além disso, pessoas escravizadas têm suas liberdades tolhidas, pois são consideradas propriedades de seus senhores, podem ser vendidas ou trocadas como mercadorias. Outro comentário aqui de um anônimo diz o seguinte: a escravidão foi algo terrível que obrigava pessoas a trabalharem forçados e sem receber nada. E até nos dias de hoje, existe um tipo de escravidão tanto para homens quanto para mulheres. E aí, só para encerrar aqui, um outro comentário anônimo diz o seguinte: a escravidão no Brasil foi uma instituição violenta e desumana que existiu durante mais de 300 anos e foi responsável pela escravização de milhões de indígenas e africanos. A princípio, a relação de trabalho utilizada pelos portugueses foi o escambo com os indígenas,
mas logo optaram por implantar a escravidão. Então, gente, todas essas contribuições que vocês trouxeram aqui estão corretas, bem pontuadas, a gente agradece as colaborações, e na nossa aula aqui a gente vai, então, destrinchar, desenvolver isso que vocês trouxeram aqui nos seus comentários, com um pouco mais de profundidade, tá bom? E aí, para iniciar, eu vou interromper aqui, e a professora Cleides vai iniciar, então, o debate com vocês. E aí eu peço para o Tiago colocar agora o slide, para que a gente possa iniciar. Enquanto ele coloca, tá certo? A gente tinha pensado aqui numa playlist que tratasse, né, sobre esse tema da escravidão, da liberdade, por isso que a gente trouxe alguns sambas, trouxe também rap, que é uma música feita, né, bastante dentro da experiência das pessoas negras aqui no Brasil, também nos Estados Unidos, e não deu para reproduzir todas as sugestões de vocês, mas depois vocês podem estar colocando no Padlet, certo? As dicas, as sugestões de vocês, e a gente deixa disponível para que os outros colegas também possam ter acesso. É isso, e agora eu passo para a professora Cleide. Olá, gente, boa tarde. Boa tarde, muito boa tarde. Professora Cleides, professora de filosofia de vocês, certo? A gente vai começar a nossa exposição, né, de aula a partir da escravidão na Grécia, certo? Essa primeira imagem que vocês veem, ela retrata, né, a escravidão a anterior, né, a escravidão no Brasil, né, do negro no Brasil, o que não é o que eu vou tratar, e sim vai ficar com a professora Ariane. Então, vamos lá. A escravidão na Grécia, né, o escravismo na Grécia Antiga, ela foi organizada de diferentes formas durante a Antiguidade. Geralmente, nós apontamos o lado positivo da civilização grega, né? A gente destaca na civilização grega o desenvolvimento cultural, político, econômico, o desenvolvimento da filosofia, né? E também ela é o berço da democracia e das Olimpíadas, né? Para quem não sabe ainda. Porém, essa mesma sociedade, ela gerou toda uma riqueza cultural, ela utilizou, né, para isso, para esse crescimento, porque fazia parte, né, de toda do funcionamento mesmo da polis, ela utilizou para diversos fins a mão de obra escrava, certo? Então, como era que você se tornava, como surgiu a escravidão na Grécia, né? Como era que você tornava-se um escravo na Grécia? Uma pessoa na Grécia, pois não? Oi. Se tivesse precisando de mão de obra, aí como os escravos vinham nos barcos, era mais barato, porque eles não pagavam tanto, como se fossem arquitetos profissionais, eles pagavam pouco por uma mão de obra muito boa, que eram os escravos. Bom, esse aí eu acho que a Ariane pode completar, eu acho que é mais a escravidão aqui no Brasil, né? A da Grécia, ela se dava de uma forma um pouco diferente, que geralmente os escravos lá, eles eram pessoas que eram capturadas em guerra, certo? Existia a luta por terra, né, por você conquistar terras. Então, aquele povo que era dominado, ele era trazido para as cidades gregas, né, e tornavam-se prisioneiros. E, a partir disso aí, escravos. Eles eram vendidos, como aqui também, vendidos como mercadoria para famílias ou produtores rurais. Em Esparta, por exemplo, que é uma cidade grega, né, ela era muito voltada para as guerras, o número de escravos que ela tinha eram tão grandes que era permitido os soldados de formação, os soldados que estavam se formando soldados, era permitido que eles treinassem matando os escravos nas ruas. Além de ser uma forma de treinar o soldado, eles tinham a preocupação que esse exercício controlava o excesso de escravos. E por que essa preocupação?
porque se tivesse um maior número de escravos que o número de pessoas na cidade, de cidadãos, né, teria um grande risco de revoltas. Então, algumas cidades-estado gregas havia escravidão por dívidas também. Ou seja, quando uma pessoa devia uma quantia relativamente alta para outra determinada pessoa, ela podia pagar, né, se transformando em escravo daquele credor por um determinado tempo, isso por determinado tempo. Em Atenas, desculpa, esse tipo de escravidão, né, que a gente está falando, foi extinto no século VI a.C., após algumas reformas sociais, né, de um legislador chamado Solon. Então, foi abolido a mão de obra escrava, que era a base da economia na Grécia. Eu acho que pode passar o slide. Os trabalhos manuais, olha, tornando-se um escravo na Grécia, é isso aqui que eu acabei de falar, uma pessoa tornava-se escrava de diversas formas, a mais comum era a captura em guerras, e várias cidades gregas transformavam o prisioneiro de escravos, transformavam em prisioneiro de escravo, e estes eram vendidos como mercadorias para famílias e produtores rurais. E os trabalhos manuais, principalmente os pesados, eram rejeitados pelo cidadão grego. Certo? De que forma? Ora, filósofos como Aristóteles, ele considerava que a condição de escravo era inerente a certos indivíduos. Ele chegou a declarar que todos os bárbaros tinham as características destes mesmos indivíduos, que eram os escravos, que impedia de elaborar juízos morais e os tornava, consequentemente, destinados a obedecer. Por quê? Porque a democracia grega, quem votava, quem escolhia as leis eram os cidadãos. E nestes cidadãos não estavam inclusos os prisioneiros de guerra, os escravos, os bárbaros, mulheres também não, e nem crianças. Não, esses indivíduos não eram considerados cidadãos, certo? Então, ele tinha, né, essa opinião. Assim como o filósofo também, Platão, ele demonstrou numa visão, né, que é próprio do homem bem-nascido desprezar o trabalho. O que significa isso? Significa dizer que as pessoas que são indivíduos, elas estavam mais voltadas, né, para a formação da polis enquanto organização, certo? Enquanto organização democrática. Então, eles se dedicavam a quê? Eles se dedicavam a atividades intelectuais, artísticas, políticas, certo? Os trabalhos de campos, as minas, né, as olarias, a construção civil, qualquer outro tipo de atividade era executada por escravos. Então, e a mão de obra escrava também, como aqui no Brasil, também era muito usada também no trabalho doméstico, né? Onde essas mulheres elas faziam o serviço de limpeza, né, das casas, preparavam a alimentação, cuidavam dos filhos, né, dos filhos do proprietário do local. E estes escravos que atuavam em residências, eu penso que como aqui no Brasil também, dentro do lar, eles possuíam uma condição um pouco melhor de vida do que os outros que viviam, né, fora, vamos dizer assim, que na Grécia não é usado esse nome, mas no Brasil sim, fora da casa grande, né, que é onde moravam as famílias que eram donos desses escravos. Então, é isso. E aqui eu botei só um lembrete para que vocês lembrem. Os metecos, os escravos e as mulheres não tinham cidadania, né? Não eram considerados cidadãos. É isso aqui que formava a democracia na Grécia. Ela era, quer dizer, a gente está falando sobre escravidão, mas tem uma ligação com o conceito de cidadão. Porque esses cidadãos, né, cidadãos também da Grécia, é que ditavam, né, e que escolhiam as regras que iam prevalecer nessa sociedade. Então, aqui, vale lembrar que atenienses de nascimento, com pai e mãe atenienses, homens e mulheres, né, mulheres não, maiores de 18 anos, eram considerados cidadãos, os demais não. Isso criou uma divisão na sociedade em que ficaram de fora os estrangeiros, as mulheres e as crianças, por exemplo.
um cidadão não poderia ser submisso a outro, ou seja, só essas outras categorias poderiam serem submetidos a um cidadão. E é isso, gente. Isso é o pouco que eu trago da escravidão na Grécia. E a gente vai dar continuidade à nossa aula, eu acredito que agora com a professora Ariane, é isso? Obrigada. Oi, gente, boa tarde novamente. César, tu poderia só fazer novamente o teu comentário? Pode abrir novamente o microfone? César? Bem. Oi, professora. Oi, qual foi o seu comentário? Você pode repetir? O lá no começo que eu tinha falado? Sim. Não, na verdade, foi uma resposta que a professora estava perguntando, aí eu liguei meu áudio para me falar sobre como foi a chegada dos escravos na Grécia, porque eles, como a tia estava falando, eles lutavam, né, os soldados, aí os escravos que pertenciam a eles, quando eles perdiam as guerras, ia para os soldados que ganharam. Sim. Era só isso. Pronto, exatamente. Isso, gente, que o César estava comentando, é justamente uma das formas, né, de se adquirir escravos nos tempos antigos, né, na antiguidade. A professora Cleides trouxe o exemplo da Grécia Antiga, mas é possível a gente falar de diversas civilizações antigas que também adotaram a escravidão. Só que é uma escravidão diferente daquela que foi vivenciada aqui no Brasil, que é o que a gente vai falar já já. Mas só para trazer para vocês um pouco do que o César comentava, realmente, a principal forma de escravidão se dava, né, através das dívidas, ou seja, quando você se tornava tão endividado que não tinha como dar conta daquela dívida, você acabava se tornando um escravizado, ou então escravos por guerra, certo? E essas são duas características básicas, tá bom? Para a gente poder entender a escravidão na antiguidade. Não só na Grécia Antiga, mas também na Roma Antiga, por exemplo. E aí a gente tem essa questão, né, que o José Willa me trouxe, creio eu que ele esteja falando dos gladiadores. Talvez vocês já tenham assistido aquele filme bem famoso, O Gladiador, que traz justamente, né, um pouco da história dessas figuras. E esses gladiadores muitas vezes eram escravos, né, lutando entre si. E tem uma coisa bem interessante dentro dessa questão dos gladiadores, é que um dos principais, ou um dos mais famosos, ficou conhecido como Espartaco, que era um escravo na Roma antiga, e ele liderou uma revolta escrava dentro daquela sociedade romana, e foi uma das principais rebeliões, né, nesse período antigo, liderada por escravos, certo? Mas lembrem-se, a escravidão na antiguidade era diferente. E por que, professora, era diferente? Porque muitos desses escravos, como a professora Cleides trouxe, eles tinham acesso a uma condição de vida um pouco mais estruturada e mais, de certa forma, mais digna do que a escravidão que foi vivenciada aqui no Brasil. Então, por exemplo, para vocês terem uma ideia, quando os romanos eles conquistaram a Grécia, muitos atenienses, especialmente aqueles que viviam, muitos atenienses, eles foram tornados escravos. Mas muitos desses, eles tinham muito mais estudo, conhecimento, do que aqueles que estavam escravizando eles. É o caso de alguns escravos que, por exemplo, se tornaram professores, se tornaram tutores de romanos, né, que possuíam ali um certo poder na sociedade romana. Então, a escravidão na antiguidade, né, ela tinha esse caráter diferenciado, tá bom? Então, e outro elemento que a gente precisa lembrar,
O que diferencia, professora, a escravidão na antiguidade da escravidão moderna? Aqui na escravidão moderna, como a gente vai ver, tem uma questão muito ligada ao fenótipo e a questão da raça, que vão influenciar nesse aspecto dessa escravidão moderna. Então, eu trouxe aqui nessa primeira imagem, gente, um mapa, certo? Um mapa mundi, um pouco recortado, delimitado, mas apresentando aqui, onde eu estou passando o mouse agora, o continente africano, esse que se encontra na cor cinza, e aqui, do lado esquerdo, a gente vê o continente africano, o continente americano, gente, e do outro lado o continente africano. E aí percebam, esses númerozinhos aqui, que vocês estão vendo, ó, Brasil, 4,8, Estados Unidos, né, o América Anglo-Saxônica, 0,3, ou seja, cerca de 300 mil escravos. Essa é a quantidade de escravos, né, que acredita-se que foi trazida do continente africano para o continente americano durante, né, o século XV até por volta do século XIX. E esse fenômeno, então, é conhecido como a escravidão moderna. E é sobre isso, então, que a gente vai trazer alguns elementos. E aí são números, gente, assustadores. Percebam, só para o Brasil, né, foram trazidos cerca de 4,8 milhões de pessoas escravizadas no continente africano. Percebam que o outro número maior é o 3,6, aqui, onde a gente tem o Haiti, Cuba. Por quê? Entre os 4 maiores portos escravistas, ou seja, portos que receberam escravos durante esse período da escravidão moderna, a gente pode destacar o Porto do Rio de Janeiro, o Porto de Salvador, o Porto do Recife e o porto que se localizava em Cuba, tá bom? Esses números, eles podem variar, certo, gente? Alguns historiadores, pesquisadores vão dizer que um número entre 6 e 8 milhões de pessoas foram trazidas do continente africano para as Américas. Outros historiadores afirmam que esse número foi maior, mas aqui eu trouxe um dado um pouco mais atualizado e também de uma fonte confiável. Tiago, pode passar, por favor. E aí, gente, vejam só, a escravidão moderna, ela vai se colocar, a gente vai poder entender esse fenômeno a partir dos desdobramentos da expansão marítima europeia, que vocês devem ter estudado no início do ano, eu creio, com a professora Silvia, ela deve ter dado uma pincelada, ou seja, quando os europeus se lançaram ao mar, né, para conquistar novos territórios e também mercados consumidores e matérias-primas, o fenômeno da escravidão moderna vai se desenvolver dentro desse contexto. E vai se tornar, então, a base de um sistema econômico. O que isso quer dizer, professora? Quer dizer que a escravidão vai se tornar um negócio lucrativo, um negócio rentável para certas figuras que detinham o poder naquela sociedade de então. E quem eram essas pessoas? Que vão enriquecer, né, nesse momento com o comércio de escravos. No primeiro momento, a gente pode citar os portugueses, que são os primeiros que vão empreender essas viagens marítimas, mas também os britânicos, os holandeses, isso ao longo do século XV até o século XIX, né? Então, é bastante tempo de história, e aí também os grupos que conseguem marcar ou ter mais poder também vai mudando, tá bom? E aí, vejam só, 3 pontos, então, para que a gente consiga entender essa escravidão moderna. Primeiro, é isso que eu falava, ela esteve ligada aos interesses das metrópoles europeias. E a escravidão, então, né, a exploração do trabalho dos negros e negras que foram retirados do continente africano se tornou um objeto de lucro, uma fonte de lucro, né? E se tornou, então, uma prática comercial muito lucrativa, tanto para os senhores,
E aí, quando falo de senhores, são os senhores de engenho, por exemplo, aqui no Brasil, mas também os traficantes de escravos, que eram portugueses, podiam ser também africanos, mas que desenrolaram, né, esse comércio. Uma coisa, gente, importante. Professora, já havia escravidão na África antes dos portugueses implantarem o comércio de escravos? Sim, havia uma escravidão, mas não era uma escravidão do ponto de vista comercial, com a possibilidade, né, de se tornar algo lucrativo. Era uma escravidão como aquela da antiguidade. Os escravos eram feitos através dos conflitos entre as diversas etnias, ok? Então, quando os portugueses chegam, eles vão montar uma outra lógica. É uma lógica, então, de exploração e de comercialização do trabalho desses africanos e africanas que foram traficados. Um outro elemento, a escravidão do século XV ao século XIX, que é o que a gente chama de escravidão moderna, ela teve um caráter étnico, ou seja, tanto o indígena, que era vista como um bárbaro, quanto o negro africano, né, que era visto como um ser inferior. Isso acabou sendo justificado para que esse comércio, né, e esse tráfico de escravos acontecesse. E, por fim, uma justificativa religiosa, gente. A Igreja Católica, ela foi um importante instrumento dentro desse processo de aceitação do trabalho do africano, que foi trazido para cá, né, para o Brasil, como escravizado. Por quê? Porque em determinado momento a igreja ela vai proibir a escravização dos indígenas, porque vai se entrar naquela lógica, né, de conversão dos indígenas, como se eles fossem seres infiéis, que ainda necessitavam se converter ao cristianismo, mas esse pensamento não foi também compactuado, né, os africanos, eles não foram incluídos dentro desse pensamento, tá? E por isso a igreja acabou legitimando e ela mesma se tornando, durante um longo período, dona e proprietária de vários escravos. E aí, só para a gente fazer essa diferença, a escravidão antiga versus a escravidão moderna. Qual é a principal questão, gente? Resumindo, em relação aos antigos, os escravos eles não se distinguiam das pessoas livres pelo fenótipo, ou seja, pela sua aparência, pela cor da sua pele, e nem pelas roupas que eram usadas, certo? Pode passar, Tiago, que eu já estou vendo que eu estou estendendo aqui um pouco meu tempo. E aí, gente, uma coisa que eu acho importantíssima a gente saber diferenciar. Durante um longo período, a gente, né, e ainda tem o costume hoje de chamar essa população que foi trazida forçadamente para o Brasil e para outras regiões de escrava. Mas o que acontece? O mais correto, gente, o mais adequado é a gente pensar essas pessoas como escravizadas, ou seja, homens e mulheres negros que foram deslocados, né, de maneira forçada da África. Isso indica, né, que a escravidão foi uma situação imposta e não algo natural, porque quando a gente fala escravo, parece que dá uma dimensão de que aquela pessoa já nasceu escrava ou que ela se tornou escrava porque aquele era um processo natural. E a escravidão nunca foi um processo natural, certo, gente? Foi sempre um processo de apropriação do trabalho e também do corpo de outra pessoa. César, quer comentar? César levantou a mão, é isso? Oi. Pode falar, César. E também, professora, não envolve só as roupas que eles vestiam, não. E nem a aparência. Era tanto porque assim que eles nasciam, os senhores de engenho pegavam a família por completo. Aí ainda colocavam em algum dos escravos marcas para representar que ele era o dono. Sim, como exatamente. eles chamavam de crioulos, né? Os crioulos, eles vão ser chamados aquelas pessoas que nascem a partir de um relacionamento entre uma pessoa negra e uma pessoa branca, e aí essa pessoa que nascia, né, que a gente chama hoje de mestiço, nascia geralmente
pardo. Então, era o que a gente chamava de crioulo. E o que César comentou é justamente que essas pessoas elas eram retiradas toda a sua humanidade, toda a sua dignidade. Então, na escravidão moderna, como eles eram vistos, né, como seres inferiores, trazidos para cá de um lugar que seria amaldiçoado, toda essa visão bastante religiosa que era impregnada, então havia assim, né, essa diferenciação, tá certo, gente? Alguém quer falar? Não é porque tinha travado, professor. Vocês estão me ouvindo? Tá. Certo. Pronto. E aí agora a gente vai para o último slide. Tiago, rapidinho. Pronto, gente, só para terminar. Aqui eu trouxe um mapa, 2 mapas, na verdade. Esse segundo mapa aqui, onde vocês veem as setas vermelhas, é um mapa que mostra o tráfico de escravos para a América, certo? A América, a gente está falando aqui de todo o continente americano, tanto a América do Norte, quanto a América Central, quanto a América do Sul. Percebam que as setas, né, vermelhas se estendem para todas as direções, tanto a América do Sul, quanto a América Central, quanto a América do Norte. E aí a gente tem algumas localidades, que são justamente essas localidades que estão aqui demarcadas no primeiro mapa, Professor, de onde teriam... Oi. Essas marcações aí que estão passando na tela para o lado esquerdo, que é a América do Sul e a América do Norte, foi a dos portugueses, não foi na procura dos Estados Unidos que eles acharam a terra? Não, essas aqui, César, é que esses escravos, as pessoas que foram tornadas escravizadas aqui no continente africano, também foram levados para a América do Norte, em menor número do que para o Brasil, mas foram. E aí, essas setas também demarcam, né, alguns dos principais portos onde essas pessoas elas foram transportadas de África para a América. Então, a gente tem aqui a Costa da Mina, a gente tem também, está pequenininho, talvez vocês não estejam vendo, é só ampliar um pouco no celular. Tem o Porto de Luanda aqui também, que era um dos principais portos. E só para terminar, gente, dentre os principais grupos étnicos que foram trazidos aqui para o Brasil, a gente costuma destacar 2 grupos. Os sudaneses, né, que se localizavam sobretudo nessa região rosada aqui desse segundo mapa, né, que eram embarcados sobretudo no porto de São Jorge da Mina, da Costa da Mina, e aí inclui alguns grupos específicos de cidades, né, na verdade de países hoje, né, Daomé, Nigéria, Costa do Marfim. E aqui em verde, de pessoas que foram traficadas de origem banto e que pertenciam, né, a países como Congo, Angola e Moçambique. Então, os sudaneses, eles ficaram especialmente localizados aqui em Salvador, certo? E as pessoas de origem banto se localizaram de forma mais distribuída entre Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Eu vou encerrar porque eu já me alonguei muito. Desculpa, Tiago, agora é você. Então, só para Oi, Tiago. deixar registrado, assim, né? Essas linhas vermelhas, né? Esses traços vermelhos, eles se referem ao movimento de negros que foram trazidos, né? Da África para a América, né? Quem traziam eram os europeus, né? E aí especificamente os portugueses, espanhóis, né? Acredito. Isso, eram os traficantes, né, os comerciantes de escravos, que no primeiro momento eram principalmente portugueses, mas foram mudando. Em determinado momento, por exemplo, foram os britânicos e também os holandeses que fizeram a comercialização desses escravos. Marcelo? Oi.
Estão me ouvindo? Sim. Boa tarde a todos, tá, pessoal? Eu vou tentar não me alongar muito, então eu vou falar um pouquinho apressado, mas se vocês não estiverem compreendendo, pode me pausar, pode pedir para me diminuir ou alguma coisa assim do tipo, tá? Se quiserem interromper minha fala para citar alguma coisa, pode dizer. E começando com uma dúvida relacionada à questão da religião. Relacionada à questão da religião, que um dos meninos falou, não entendi essa questão de religião, não entendi essa questão de religião. É porque a Igreja Católica, detentora do mundo europeu naquele período, tinha tinha todo esse poder, né, de influência. Então, Portugal era um país católico. Portanto, né, a escravidão necessitava de uma justificativa religiosa. Por quê? Os índios eles estavam sendo escravizados. Só que, com o passar do tempo, essa questão de escravidão indígena ela foi alterada. Por quê? Porque a igreja ela via o indígena como o bom selvagem, né? Aquele que poderia ser salvo. Já não, o negro ele já vivia, tinha toda uma cultura e tudo mais. E ele foi condenado, ele foi amaldiçoado. Então ele deve pagar por os seus pecados. Então não tem problema, ele não pode mais ser salvo. Os índios podem. Os negros eles serão salvos se eles forem castigados, digamos assim. Essa era a interpretação da igreja naquele período, tá certo? Então ele vai usar ali o Antigo Testamento, uma passagem onde o Noé ele vai amaldiçoar o seu filho Cã, né? Ali, maldito és tu, Canaã, porque ele vai ver o pai dele nu e tudo mais, e a partir disso, porque quando sai da arca, Noé ele toma umas, né? Toma muito vinho, fica embriagado, aí ele vai se deitar, aí tem um filho que vai ver ele nu ali, e o outro ele esconde a nudez do pai ao invés de ver, né? Ele vai abençoar e vai amaldiçoar o outro. Esse que é amaldiçoado é Cã, né? Então esse Cã ele vai dar descendência para os africanos. E isso segundo toda a perspectiva a ilustração bíblica, porque vai ser expulso daquelas terras, ele vai descer o mapa, digamos assim, e a partir disso ele vai chegar lá na África, devido ter andado muito no sol, né? A cor da pele dele fica. E essa a interpretação da Bíblia, tá certo? Eu estou dizendo a interpretação daquele período. Então a Igreja Católica ela tem sim ela leva a sigma de ter justificado a escravidão a partir de uns versículos bíblicos, tá certo? Então, essa é a ativa religiosa que tinha ficado, assim, em dúvida. Já pegando aqui a minha fala sobre a questão da escravidão no Brasil, é muito interessante a gente levantar alguns pontos. Por quê? Porque quando fala sobre escravidão, né, escravidão africana nas Américas, a gente vai lançar algumas perspectivas temáticas, né? A gente pode falar sobre questão econômica, sobre situações políticas, mas eu gosto de fazer a abordagem a partir do ser, né? Do ser escravo, ou seja, a partir da questão social, porque muitas vezes a gente esquece que o escravo ele não é só um veículo para a economia, ele não é só um veículo para ganhar, para os senhores de engenho ganhar dinheiro. Não, os escravos eles tinham, cada qual ele tinha a sua personalidade, ele era um ser humano. E a gente se esquece muito disso porque a história esqueceu disso, como a professora Arane falou. Né? A história, por muito tempo, se esqueceu dessa abordagem. E não somente a história, né? Mas basicamente todo ao envolto que contava a história do negro, como a própria literatura esqueceu, né, de falar sobre isso. Então, quando a gente vai sobre escravidão no Brasil, é impossível não falar, tá certo? E, assim, já que a professora já falou, né, então eu não vou trazer essa breve abordagem na África, eu só vou aqui pegar. E eu coloquei, mais ou menos aqui, em cada slide eu coloquei um trecho de uma música, para representar que as músicas elas são muito presentes dentro desse contexto. E se você escutar, você vai aprender muito com elas. Por exemplo, a música do Rashid, né, que ela tem o nome No Meio do Caminho, a galera conhece por futuro, então uma dessas duas letras, se você botar no YouTube, vai aparecer lá. Que ele vai colocar uma letra maravilhosa, que eu acho muito massa, que ele vai dizer, anote o recado, não descendo de escravos, descendo de reis que foram escravizados, e rainhas tão belas, cuja pele reluz igual diamante. E essa construção, essa ideia que o Rashid ele vai levantar, é que realmente acontecia, né, que não era somente essa galera, e é um texto que a professora trouxe, né,
que eles não eram escravos, eles são escravizados. Basicamente é isso, né? E tem toda essa questão do rei. Aqui eu trouxe a imagem do rei Galanda. Aqui eu trouxe a imagem da princesa Aquatune, que ela é a neta, ou ela é a avó do zumbi. O rei ele vai ser conhecido depois por Rei Chico, né? Ele vai estar ali ele vai ser escravizado, ele vai ser levado para Minas Gerais, ele vai trabalhar nas minas, ele vai pegar toda a questão de trabalhar pela liberdade dele, do filho dele e tudo mais. E tem toda essa construção, né? Essa questão de que quem vinha para cá, né, tinha questão de reis, tinha questão de príncipes, tinha sim a questão do reinado, porque quando tem essa questão de escravidão na África, né, a questão da África é muito esquecido. Porque se a gente for trazer essa abordagem, né, o que eu ia levantar aqui? A África ela não é um país, a África é um continente. Então a gente não pode esquecer que ali ia ter várias línguas, várias etnias, várias religiões, vários costumes, e realmente, né, esses povos e esses reinos, eles brigavam entre si, né, eles tinham toda a questão de suas guerras, né, e tudo mais, né, e aí a gente está falando do Mali, a gente está falando de Songhai, está falando de Angola, está falando de Gana, e está falando de muitos reinos, né, que tinham ali no período. E a escravidão africana, que existia por guerra, por dívida, por fome, por punição, por penhora, tudo isso era motivo para ser escravo. Essa escravidão por guerra, né, que tinha ali, quando os portugueses chegavam, davam recursos para um reino, brigar com outro reino e pegar os escravos e tudo mais ali e levar para outros lugares, eles não pegavam somente a questão dos escravos, eles pegavam os reinos ali, aqueles reinos eles menores, eles perdiam, levavam a questão dos reis, levavam as princesas, levavam sim, tá? E eles eram escravizados, tá certo? E quando a gente fala sobre toda essa questão, vale mencionar o quê? Professor, então, se já existia escravidão na África, nesse período, então a gente pode dizer que os africanos, eles escravizavam africanos. Isso? Não. Por quê? Não e sim, mas por que o não é maior? Se a gente for pensar dentro dessa perspectiva, a gente pode dizer que os europeus escravizavam europeus. Aqui a gente não pode estar que a África, ela é um país, ela tinha uma unidade, ela não tinha e não tem. A África, ela é um continente, né? Ela é um continente. Então, a África tinha vários reinos e cada rei tinha as suas diferenças, suas etnias, suas religiões, seus costumes. Então, aqueles reinos, eles iriam lutar entre si e essa perspectiva de simplesmente levantar que os africanos escravizaram africanos não faz o mínimo sentido, porque eles não são africanos, tá certo? Eu me estendi um pouquinho nessa parte, mas vamos lá, vai lá, Thiago. Toda a questão do tráfico negreiro que a professora já levantou, eu só vou ler aqui um trecho da poesia do Castro Alves, que eu acho maravilhoso, que ele vai falar: presa nos lelos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia, e chore de um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírios embrutando geme e ri. Ele vai construir durante o navio negreiro todo o sofrimento que vai perpassar ali os escravizados. E é muito bom lembrar que tem uma fala que vai fazer um paralelo muito perfeito com isso daqui, que vai dizer assim: então não me enterre no oceano com meus ancestrais, que pulavam de navios, pois sabiam que a morte era melhor do que a escravidão. Aí você vai pegar, mas isso é de que poeta? É de quem? Isso é do filme Pantera Negra, de 2018. Ou seja, o cinema ele faz paralelo com essas questões, tá certo? Então, quando você pega que, pode me enterrar no oceano, quando o vilão lá no final, ele vai falar, ele vai dar todo aquele discurso, ele vai fazer isso muito bem construído com a escravidão, que é muito melhor do que ser escravo. E isso, sim, é citado algumas vezes. E, obviamente, é uma perspectiva, é uma ideia, é um levantamento, tá? Pode passar. E é toda a questão que eu falei, né? O que é escravo no Brasil?
Por que a questão? É porque tem que falar sobre a questão de ser escravo no Brasil, para a gente não esquecer que eles são seres humanos, né? Porque o escravo ele foi visto por muito tempo como objeto, né? Por isso a gente fala escravo, não escravizado. E por conta disso, por conta de toda essa situação, a gente enxerga dessa maneira. E aqui eu posso ter a música do Milton Nascimento, que ele vai falar: era rei, sou escravo, era livre, sou mandado, mas por mais que me naveguem, me levando pelos mares, mas por mais que me maltratem, caem aberta pela faca, a memória vem e salva, a memória vem e guarda. Guarda o cheiro da minha terra, a música do meu povo, a certeza de hoje e sempre, que ninguém vai nos tirar aonde estiver o porto. Por mais que eu sofra e bite, sou mandado, serei livre, sou escravo, serei rei. E ela vai fazer paralelo também com aquilo que eu já construí, né, de falar sobre essa questão dos reis que vinham para cá, dos príncipes e tudo mais, mas ela também vai fazer essa paralelo do ser, né, de que o escravo, ele tinha todos os sentimentos que um ser humano também tem, que muitas vezes foi destruído, né. Pode passar. E aqui, basicamente, é o conteúdo que eu quero deixar com vocês, que a escravidão no Brasil ela não era homogênea, né? O que é a questão de homogênea? Quando a gente pensa em escravo, a gente só tem uma imagem, né? Só que o escravo, ele não é só aquele de campo, né? Só aquele escravo do 8 que a gente analisava, a gente via, a gente percebia, né? Esse escravo de campo que eu tô trabalhando aqui, aquele que tinha dura rotina, né? Que é 18 horas por dia de trabalho, chegava até 18 horas, não era 14, né? Tinha todo desgaste físico, ficavam na senzala, tá certo? E tinha toda a questão da senzala ser baixa, né, para eles não ficarem em pé. É uma questão de desumanidade, comiam poucas vezes por dia, a expectativa de vida não chegava a 30 anos, né? E você pensar que a expectativa de vida de uma pessoa não chega a 30 anos, então é muito absurdo. E esse é o escravo que a gente pensa, né, quando a gente e tudo mais. Só que também tem outro tipo de escravos, né? Tinha a questão dos escravos domésticos, que a gente via muito nas novelas, né? Que tinham um trabalho diferente, arrumava a casa, cuidava das crianças, eles eram obrigados a fazer algum tipo de tarefa, né? E esses escravos domésticos, e principalmente as mulheres, as escravas domésticas, elas eram submetidas a relacionamentos extraconjugais com o senhor, né? Muitas vezes elas eram estupradas, né? E daí nascia a questão de filhos e tudo mais, né? Tem toda essa questão que alguém já levantou, né? Isso foi a professora Ariane. Também tinha a questão dos escravos de aluguel, que servia muito o senhor de engenho ele está passando por dificuldades financeiras, então ele vai fazer o quê? Ele vai pegar esse escravo, que ele é visto pelo senhor como objeto, e ele iria alugar, né, como se estivesse alugando uma casa, alguma coisa do tipo, para ter uma renda, né, ganhar alguma coisa a mais, né. E também tinha a questão dos escravos de ganho, né, que eles trabalhavam para dar boa parte do dinheiro para o seu senhor, e ele ficava com alguma parte ali com ele. Esses escravos, geralmente, eles guardavam alguma quantia para comprar a alforria dele, né. Aí eu tenho muitos barbeiros, doceiras, né, lavadores de roupa, né, alguns tinham pequenos comércios, outros vendiam alimentos. Então, cada escravo desse daqui, ele tem as suas distinções. E na poesia Escravos, né, do Castro Alves, ele vai falar sobre a questão do escravo ter uma esperança quase que nula, mas ele ainda não deixava ir. Né, que ele vai falar: ante esse escuro problema, há muito irônico rir, para nós o vento da esperança traz o polo do povo. E quando o ceticismo mergulha os olhos no abismo, que a seus pés raivando tem, rasga os nevoeiros, para dos morros altaneiros ver o sol que irrompe. Eu amo a questão da poesia do Castro Alves, por isso que eu trouxe alguns versos, tá? Pode passar. E só, né, independentemente de qual fosse essa escravidão, não caiam no paradigma de que a escravidão no Brasil ela era branda, certo? Porque a escravidão nos Estados Unidos tal. Não, a escravidão no Brasil não era branda, tá certo? A escravidão no Brasil ela tem todos os seus tinha toda a questão de sua tortura, tinha toda a questão de situações degradantes, e nenhuma pessoa que ela é sujeita à falta de liberdade e ela é condicionada a viver ali numa estatização social, onde ela não pode sair daquela condição, no caso, não sair da condição de escravo, isso pode ser visto como algo melhor,
né? Isso é pior de todas as maneiras possíveis. Então, não tem como a gente dizer, mas é porque a escravidão não é branda, a escravidão no Brasil nunca foi branda, tá certo? Isso algumas autoras, elas vão levantar muito bem, como a Lilia Schwartz, né, em Negras Imagens. Ela vai dar um tapa assim na cara dessas pessoas que dizem, né, que a escravidão no Brasil foi branda, porque não foi. Simplesmente não foi. E aqui toda a questão que vai retirar a questão cultural, né, dos negros, né, que vai ter imposições e repressão, mas também vai ter luta e resistência. Né? Não vai falar sobre a imposição, tem imposição cultural, tem imposição religiosa, tem imposição linguística. Por que a imposição cultural, professor? Porque é obrigado a seguir certos costumes europeus. Por que tinha imposição religiosa? Porque era obrigado a seguir a religião católica. Por que tinha imposição linguística? Porque tinha que falar português, né? Lembrando, né? Eles não falavam português, eles tinham seus próprios idiomas, né? Professor, tinha a questão dos castigos físicos, psicológicos. Tudo isso é visto como algo negativo, obviamente, tá certo? E além disso, tinha a objetificação do ser, né? Ver o escravo simplesmente como objeto, tá certo? Analisar o escravo como objeto, porque, se essa caneta é minha, eu posso pegar a caneta, eu posso jogar essa caneta, posso quebrar essa caneta, posso fazer o que quiser com essa caneta. O escravo, ele era visto pelo senhor de engenho dessa maneira, porque tinha toda uma justificativa por trás disso, tinha uma justificativa religiosa, tinha uma justificativa cultural, tinha uma justificativa social, né? E lembro, todos esses escravizados, eles tinham as qualidades, eles tinham, sim, o seu próprio costume, a sua própria religião, a sua própria vida, tá certo? E aqui eu trouxe outra do Rashid, que é a música A Cena, né, que ele vai falar o que fizemos aos senhores, além de nossa cor, e de sorrir lindamente diante de nossa amiga Dor, tá certo? É muito massa, o Rashid é maravilhoso. Professor? Pode passar. Quando o senhor estava pronto nessa parte aí mesmo, luta e resistência, os escravos, eles sofriam tanto com as agressões dos senhores dos engenhos, ou até mesmo outros escravos que se achavam mais do que eles inventaram sua própria tática de combate contra eles, que foi a capoeira, não foi? A luta dos escravos. Isso. Aí também eles inventaram suas próprias armas, flechas, eles amolavam pedras para formar suas facas, tipo os homens da caverna, só que mais atualizado, né? Aí era isso que eu queria falar sobre isso aí. E também reforçando o que ele disse, para eles enganar os povos, eles diziam que era uma dança, mas acabar também é uma dança, mas também serviu como defesa para eles. Isso, muito bem. Vocês estão muito bem informados em relação à capoeira. A capoeira basicamente é isso mesmo. A capoeira ela é uma arte marcial, tá certo? Que ela vai ter a questão da sua dança e tudo mais, né? Justamente como disfarce, né? Vai surgir a questão da dança ali como disfarce, e depois vai originar a questão do samba e outras coisas, tá certo? Então, ela é uma resistência porque ela é uma resistência cultural dos povos africanos, né? E vai ter a questão da formação dos quilombos, que vai ser um símbolo de resistência, o maior quilombo, o quilombo dos Palmares. Vai ter a questão das fugas, né? Os escravos eles vão fugir, e geralmente eles fugiam para os quilombos. Vai ter confrontos diretos, eles brigavam com os feitores, brigavam com os senhores, sabotavam as máquinas, sabotavam o próprio corpo deles, eles diziam que estavam doentes, eles tentavam fazer aquele ali, digamos, corpo mole, né, para não trabalhar, justamente para ter algum tipo de revolta. Tudo era visto como algum tipo de revolta. Tinha a questão do sincretismo religioso, que era basicamente na união de elementos de várias religiões, né, juntar ali o candomblé com o catolicismo, né, criar para você cultuar, né, os seus deuses, né. A questão da fusão, do hibridismo, né, vai ter muitas culturas conversando, né, no caso aí vai ter a indígena, vai ter a cultura portuguesa, vai ter a cultura africana, e a questão também do banzo, né, que era a saudade da sua terra. Os escravos, eles cometiam a questão do suicídio, e o suicídio era visto, sim, como resistência, tá certo? Devido dentro da situação, né? Pode passar. E, pessoal, aqui para finalizar, basicamente, minha fala, e eu estender muito, eu não vou falar sobre o pós-abolição, porque senão vai ficar muito grande minha fala. Todas as lutas escravas, toda a questão da resistência, ela vai gerar situações, tá certo?
que aí vai levar o quê, né? Vai ter as leis abolitistas, e aí, assim, a abolição da escrava foi de imediato, né? A gente lembra ali de 1888 e tudo mais, né? Ah, foi o fim ali da escravidão, mas só que a escravidão no Brasil, ela foi feita gradualmente, né? Ela demorou. Então, vai ter algumas leis que vai fazer com que a economia do Brasil se equilibre com a questão da escravidão. Lembrando que a escravidão, muitas vezes, né, era quem equilibrava a economia brasileira, tá certo? Dava muito dinheiro, era muito rentável. Então, em 1850, vai ter a Lei Eusébio de Queiroz, que vai dar fim ao tráfico negreiro, tá certo? Em 1871, vai ter a Lei do Ventre Livre, que ele vai ter todo escravo nascido a partir da promulgação dessa lei seria livre, né? Todo escravo que nascesse a partir de 1871 seria livre. Tem a Lei do Sexagenário, que é vista como uma lei que é uma piada, porque vai dizer que todo escravo acima de 65 anos seria livre, só que os escravos não chegavam a essa idade. Então, foi uma lei assim só para... E a Lei Áurea, né, vai ter a questão vai pôr fim à escravidão. E lembrando algumas coisas que todas essas leis, elas vão ter algumas revoltas da galera do Senhor de Engenho e tudo mais, né? Quando acaba o tráfico de escravos externo, vai ter o tráfico de escravos externo. Quando tem a questão da lei do ventre livre, né? Que os escravos nascidos poderiam ser livres. Alguns senhores de engenhos pegavam os bebês, deixavam na estrada para morrer, jogavam nos matos, né? Porque ele não seria mais objeto do Senhor, então ele não teria necessidade de cuidar, né? Então isso é muito pesado, mas acontecia. Né? E a questão da promulgação da Lei Áurea, importante lembrar, não foi uma conquista da Princesa Isabel, não lembrem como, é porque a Princesa Isabel assinou. A Princesa Isabel assinou porque ela foi pressionada por quem? Pelos escravizados, pressionada pelos abolicionistas, e foi uma luta negra, tá certo? Não foi porque uma branha, né, princesinha foi lá e assinou e tudo mais, não, tá certo? E lembrando, que a partir dessa questão da abolição da escravidão, aí vai ter o pós-abolição, e esse pós-abolição ele não vai acrescentar em muita coisa, né? Ele vai simplesmente relegar os escravos na sociedade onde não lhe dá nada, nem emprego, nem nada, e os escravos vão ficar marginalizados por muito tempo. Basicamente, minha fala é essa, vai ter alguns slides, pode passar, tá, Thiago? Não vou falar mais, porque eu já me estendi muito, tá? E obrigado pela paciência aí comigo. E qualquer dúvida pode deixar no chat, no final da aula a gente responde. Olá, gente, boa tarde. Professora Silvia Cardoso de História. E aí nós vamos trabalhar agora um pouquinho sobre a questão do trabalho escravo, ou trabalho análogo ao escravo, né? E já parabenizando a fala dos professores que me antecederam, tá? E parabenizando também os alunos que estão participando do chat, está muito interessante, perguntas muito bem formadas, né? As interferências aí feitas de uma forma bem pontuada, muito bom mesmo. Pode passar, Tiago, por gentileza. Então, assim, sem muitas delongas, né? Qual a diferença entre o trabalho escravo e o trabalho análogo ao escravo? O trabalho escravo, ele já foi debatido na aula, né? Ele vai nascer daquela forma, né? Que as pessoas são trazidas da África e aqui colocadas, né, nesse sistema, tá? Se tornaram escravos forçados, né? Não foi por vontade própria, não foi por querer, né? Foi de uma maneira cruel. Então, em 1888, como o professor Marcelo acabou de falar, né? A princesa Isabel, filha do nosso imperador, do nosso segundo imperador, ela assina essa lei, pressionada, lógico, né, pelos abolicionistas, também pela questão inglesa, que já não aceitava mais, os ingleses já não aceitavam mais a escravidão, tinha outro rumo aí para a economia, né? O pai, né, dela também, sendo imperador, ele também tinha, né, essa vontade de ver esse povo liberto, né? Então, vai misturar aí uma série de coisas e ela vai assinar. Lógico que nós não podemos, né, esquecer que tinha a mão aí de vários pretos, né, vários pretos, trabalhando há muito tempo por essa liberdade. Só que a liberdade veio, e veio de uma forma de assim,
liberta todo mundo, ok. Cadê as políticas públicas para assegurar algo a esse povo que passou mais de 300 anos trabalhando sobre o regime de escravidão? Não houve. Eles foram soltos à própria sorte, né? Alguns permaneceram na fazenda, já onde estavam, outros abriram as porteiras e eles saíram, mas não tinha rumo, não tinha um amparo social, não teve um olhar do Estado. Quando eu falo Estado, naquela época, né, eu estou falando do próprio imperador, né, não houve esse olhar, né? Então, esse era o trabalho escravo, né? Que a Lei Áurea, o número da lei é 3.353, né? Que foi sancionada pela dona Isabel, filha do imperador Dom Pedro II, no dia 13 de maio, com esta data aí que vocês estão vendo no slide. Só que o tempo passou, né? Nós estamos em 2021, né? Temos ainda uma questão, uma ferida na sociedade que se chama trabalho análogo ao escravo, que são trabalhos, né, considerados quase escravos. Análogo é uma coisa que é muito parecida, tá? Então, ele é muito parecido, né? Ele vai deixar a pessoa presa sobre aquele regime por alguns motivos, que vou citar aqui, tá bom? E aí, aqui no slide tem, normalmente o trabalho escravo, ele foi abolido no Brasil desde 1888. Modelo adotado no período colonial e monárquico. Quando eu falo monárquico, é a questão dos imperadores. A escravidão era permitida e apoiada pelo Estado, como eu já falei. E agora, né, o termo correto a se usar nos dias atuais é análogo ao escravo, uma exploração da mão de obra que ainda acontece tanto dentro da área rural como da área urbana. Tá? Não pensem que é só nas fazendas do Sudeste ou nos canaviais em algum canto ou numa fazenda em Goiás bem distante que existe esse tipo de trabalho, porque na zona urbana também existem, tá? Pode passar, Tiago, por favor. Como é que a lei, ela define a condição de análogo ao escravo? Né? É aquele que os seres humanos são submetidos a trabalhos forçados, jornadas intensas, hora de entrar sem ter hora para sair. Geralmente, eles pedem produção por isso, né? Vamos citar aqui uma questão bem nossa. Nas fábricas têxteis, nas fábricas de confecções, de roupas. Né? As grandes empresas, Renner, Riachuelo, C&A, né? Elas têm grandes confecções para produzir aquilo ali. Tá? Algumas trabalham com esse regime aí, né? Pegam pessoas... Gente, desculpa, porque tem uma pessoa gritando aqui perto. Geralmente eles trabalham com esse tipo de regime, né? Eles pegam várias pessoas, colocam num galpão e lá pedem produção de tantas peças e a pessoa trabalha. Isso é um regime forçado, porque nós temos leis trabalhistas que determinam um horário de entrada e um horário de saída. E entre esses horários nós ainda temos 1 hora e às vezes 2 horas para uma parada, que aí pode ser o almoço, um lanche, não sei, dependendo da empresa. Nós temos isso, né? Isso é garantido. Esses direitos são garantidos em lei, né? Então, quando se faz isso, quando se bota de lado essas leis, esses direitos, aí você está realmente fazendo com que essa condição análoga ao escravo seja permitida. Então, muitas vezes essas fábricas, elas trabalham dessa forma, tá? Tanto com pessoas, né, como brasileiros, como com imigrantes também, tá? Eles são tratados dessa forma. Né? Pode passar, Tiago. É necessário ter em mente que nenhum trabalhador escolhe viver nesta situação. Há fatores socioeconômicos envolvidos, como a pobreza, a fome, o desemprego. Porque, assim, vamos citar aqui uma situação. Eu estou num distrito que tem pouco emprego, tá? Que a vida está difícil, e aí chega alguém
oferece emprego para, vamos dizer assim, ó, tem emprego para 100 homens, né? E eu levo para a fazenda, pode deixar que eu ajeito ônibus para levar, ajeito tudo, levo, lá você recebe tanto por mês e manda para sua família. Eu vou, porque eu preciso, eu tenho a necessidade de trabalhar. Eu não tenho uma qualificação, né? Eu não tenho muito estudo, como a gente fala. Então, eu vou me submeter àquele trabalho, me arriscar a sair do local que eu estou, da minha terra, da minha cidade, perto dos meus familiares, para trabalhar em outro estado. Só que quando eu chego lá, a situação é totalmente diferente. Eu vou ter que trabalhar para pagar a minha passagem, que eu saí de lá, da minha terra, até chegar à fazenda. Eu vou ter que pagar a comida, eu vou ter que pagar a dormida. Então, eu vou ficar preso ali a determinadas coisas, eu não vou poder sair. Geralmente, eles fazem isso, né? Essas pessoas, eles são chamados de gatos. São pessoas que pegam, tá, determinados grupos de pessoas e levam. Aí a gente faz assim uma comparação, né, com a questão da África. Então eles pegam determinadas pessoas, lógico, que não forçada, eles vão contar uma história muito bonita. A fazenda é linda, você vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, vai mandar para sua família. Aí você vai para a fazenda e lá. Pode falar, João Paulo. Eu vou sair porque eu vou no dentista, viu? Que Tânia Tudo tinha bem. falado com o diretor de turma. Tranquilo. Tá justificado aí. Tiago, Ariane, justifiquem aí, por gentileza. Então, essas pessoas, elas se submetem a determinados trabalhos, né? Como já foi citado aqui, a trabalhos forçados, né? De uma maneira de sobrevivência, tá? Então, nós temos, às vezes, na televisão, nos noticiários, que a Justiça do Trabalho, né? Ela conseguiu resgatar 20 homens numa fazenda que estavam trabalhando sobre um regime semi-escravo. Certo? São essas pessoas, né? Isso aconteceu muito, e acontece muito ainda, tá? Muito, muito mesmo, vocês não têm noção. Se vocês entrarem no site que eu vou mandar para vocês depois, que é interligado com o Ministério do Trabalho, a gente vai ter vários relatos dessas pessoas que passaram. Então, assim, locais insalubres, são locais sem ventilação onde eles dormem, não tem cama, não tem banheiro, sabe? São entregues à própria sorte. O que eles têm que fazer? Trabalhar, né? O africano escravizado, ele veio aqui para ser mão de obra. Essas pessoas que são levadas dos seus locais, das suas cidades para outros locais, eles também passam por isso. Eles também passam por isso, certo? Lógico que não dá, assim, a comparação é bem distante, porém, o psicológico é muito parecido, porque você está vivendo uma situação parecida, né? Você vai ficar, poxa, eu estou aqui, eu não consigo ir para casa, eu não consigo me comunicar, né? Se a gente for afastar um pouquinho de 2021, nós vamos ter vários nordestinos que saíram da região Nordeste, no período da seca, para a região Norte, o Estavio de Borracha, da Seringa. E lá eles também não podiam voltar. É por isso que você tem uma quantidade grande de cearenses no Amazonas, no estado do Pará, porque eles não conseguiam voltar. Eles iam de navio até lá, mas quando chegavam, estavam devendo a viagem, estavam devendo tudo. Não tinha como pagar. Por mais que eles trabalhassem, eles não tinham como pagar, se livrar daquela dívida, juntar dinheiro e voltar. Não dava mais. E lá eles, né, ficavam e formavam família e faleciam, por lá mesmo não tinham como voltar. Por quê? Porque eles eram submetidos a esse tipo de trabalho. Então, assim, essas grandes empresas, o sistema capitalista, na hora que ele pode fazer isso, ele faz. Na hora que tem uma brecha para fazer isso, faz. Nós temos os venezuelanos que estão passando por isso, os colombianos, né? Eles, às vezes, saem de um conflito, né, do país deles e vêm para cá. Estou falando
na questão Brasil, vem para cá, e é a solução que tem, é ficar dentro de um quarto, um por um, costurando até dizer chega. Né? Às vezes, a Polícia Federal consegue desarticular, né, esse tipo de crime, mas às vezes não. E ainda, além disso, nós temos também o trabalho doméstico, né, que muitas vezes é levado a isso. É lógico que hoje, né, a doméstica ela tem que ter a carteira assinada, sim, nós vamos ter doméstica, carteira assinada, tudo direitinho. Mas ainda há pessoas que trabalham nesse sentido aí, tá? De trabalhar direto, sem ter folga. Nós temos um caso aí de uma doméstica, que eu esqueci o nome dela agora, mas ela passou 38 anos dessa forma, trabalhando numa casa de família, sem ter direito a nada, sem receber nada, sem ter um dia de folga, não viu a vida passar, não sabia nem sequer onde é que estava, porque ela não saía de casa para quase nada, né? E aí ela passou 38 anos da vida dela desse jeito, só trabalhando, dia e noite e dia, para essa família. Isso não é um trabalho análogo ao escravo? É. Né? E quando isso acontece dentro de uma família, né, aí que fica mais difícil mesmo ser investigado. Quando há uma denúncia, tudo bem, mas quando não há, porque está dentro ali, né, de uma questão particular e fica fechado. Certo? Mas é isso aí. Pesquisem mais sobre esse assunto, tá certo? Eu vou dar a minha fala aqui por encerrado. Aí lá no final eu falo com vocês de novo. Muitíssimo obrigada pela atenção. Então, pessoal, dando continuidade, né, à fala dos colegas, a gente já explanou muito bem, né, toda essa questão do trabalho escravo, né, desde a Grécia Antiga, né, até o trabalho escravo no Brasil, né, com a chegada dos africanos, que foram trazidos, né, e escravizados, não porque quiseram, né, mas porque foram obrigados, até a gente chegar nessa questão do trabalho análogo à escravidão. Né? A gente chama de trabalho escravo análogo à escravidão, conforme a professora Silvia já bem explicou, porque a gente não pode dizer que o trabalho escravo existe no nosso país. Porque o Estado, né, o governo diz que é proibido. Né? Mas, assim, quando a gente fala do real, né, o nome trabalho análogo à escravidão, né, é um nome que é utilizado apenas por uma questão política, né, para dizer que não existe. Mas, de verdade, o trabalho escravo ele ainda existe até hoje, né? Mas ele leva esse nome, né? De análogo à escravidão. Por quê? Porque é como se ele estivesse fazendo uma analogia, uma referência. Ele se parece com o trabalho que os escravos, né, que foram trazidos da África, vivenciaram. E aí, eu trouxe aqui mais alguns dados, né, para acrescentar aí os dados que a professora Silvia já trouxe para vocês. Né? Nos últimos 25 anos, 55 mil pessoas foram resgatadas do trabalho análogo à escravidão no Brasil. Né? Só no ano de 2020, esse número foi quase 1.000 pessoas. Então, assim, se a gente for imaginar, 55 mil pessoas em 25 anos, né, é um número muito grande. E aí, nesse período que a gente está vivendo agora, né, da pandemia, do coronavírus, esse problema ele foi agravado, né? E aí eu vou citar apenas um exemplo, né? A doméstica, né? A pessoa que trabalha no lar. Quantas famílias, né, proibiram que a sua empregada doméstica, né, que é o termo utilizado, ela é a minha empregada doméstica, né? Quantas famílias não proibiram essa pessoa, né, trabalhadora do lar, de ir para sua casa porque não podia fazer movimentação, né? Não podia sair. Então, muitas pessoas, né, tiveram, durante esse período da pandemia, o trabalho escravo, né, análogo à escravidão, agravado. Né? Muitas pessoas passaram por isso. E aí a gente tem aqui a divisão. Né? Cerca de 87% dos casos de trabalho análogo à escravidão registrados no Brasil, eles são nas áreas rurais. Né? Então, a área rural brasileira ela concentra a maior parte do trabalho análogo à escravidão.
E aí eu trouxe aí a estratificação, né? Na produção de carvão, no cultivo de café, na criação de bovinos, no comércio varejista e no cultivo de milho. Mas nas áreas urbanas, a gente também tem o trabalho escravo, né? Cerca de 120 vítimas, né? E aí, onde é que essas pessoas estão? Nas confecções de roupas, na construção civil, nos serviços domésticos, que a gente já bem comentou aqui, né? Algumas pessoas ainda não entenderam, né, o mundo em que a gente vive e ainda se acham donos dos empregados domésticos, né? Na construção de rodovias e nos serviços ambulantes. A professora Silvia, né, ela trouxe alguns dados interessantes com relação a essa questão. A pessoa não se, na maioria das vezes, ela não se coloca nessa situação, ela não aceita essa situação porque ela quer, né? Mas por outras questões que estão envolvidas, né? A falta de opção, né? Ou mesmo, em algumas situações, a pessoa realmente é privada da liberdade, né? A falta de dinheiro, a falta de estudo, né? Mais lá na frente, a gente vai ver alguns dados sobre o perfil dessas pessoas que entram nos dados do governo federal de trabalho análogo à escravidão. Aqui alguns números, certo? Por estado, né? Cada um desses estados, ele apresenta o quê? O número de empregadores, né, na lista do trabalho escravo por estado. Então, o estado que mais tem, né, pessoas ou empresas, né, que acolhem o trabalho escravo, vamos dizer assim, né, aceitam, é em Minas Gerais, né, depois o Pará, e aí a gente vai procurar o Ceará, né, porque é a nossa vivência, a nossa realidade. O Ceará não está aí, pessoal. Então, assim, isso significa que a nível nacional, nós estamos bem posicionados nesse respeito. Não existe tanto trabalho escravo, né, trabalho análogo à escravidão no Ceará, mas existe, certo? Isso aqui é um gráfico, né, que apresenta o percentual das pessoas em situação de trabalho análogo à escravidão por tipo de trabalho, na agricultura, 31%, na criação de animais, 25%, né? No carvão, 7%, na mineração, 5%, e na construção, 9%. Aqui tem uns dados bem interessantes, pessoal. Primeiro, com relação ao sexo, né? Entre 2003 e 2012, 95% das pessoas que foram resgatadas, né, de trabalho análogo à escravidão eram homens, né? E apenas 5% era do sexo feminino. Agora, com relação à instrução dessas pessoas, 35% delas eram analfabetas, 40% delas só tinham estudado até o 5º ano, 18% só tinham até o 9º ano, 4% do 9º ano em diante. Poucas dessas pessoas que se encontravam em situação de trabalho análogo à escravidão, né, entre 2003 e 2012, né, pouquíssimas dessas pessoas tinham chegado ao ensino médio. E aí a gente entra agora numa questão que é primordial. Vocês estão tendo a oportunidade de estudar, né? E aí a gente às vezes fica pensando assim, poxa, para que eu estudo, né? Se a gente observar esses dados, pessoal, as pessoas que não têm oportunidades, as pessoas que se submetem à situação de trabalho altamente destruidor, né, sem retorno financeiro, né, sem qualidade, são pessoas que não tiveram estudo. E aí entram várias questões, né? Tem a questão do não ter a possibilidade, tem também o não querer, né? Mas aí
a gente tem a oportunidade, e aí a gente, eu estou falando de vocês, de estar estudando, né? Então, se a gente não quer entrar nesses números, né, que a gente viu aqui, é muito importante que a gente se dedique aos estudos, que a gente tire o máximo de proveito dessas aulas, né? E aí, o nosso Ceará, né? Dos 184 municípios cearenses, 71 deles apresentam, né, pessoas que foram resgatadas de trabalho escravo, certo? Então é muito, né? É quase a metade, né? Em quase metade dos municípios cearenses a gente teve a presença de trabalho análogo à escravidão. Isso de 2007 a 2017, né? E aí, eu trouxe um detalhe interessante. Quando essas pessoas elas são resgatadas, né, quando essas pessoas elas são resgatadas do trabalho análogo à escravidão, elas passam a receber um benefício, né, que é chamado de seguro-desemprego do trabalhador resgatado. Observem aí quem está em quarto lugar. Vocês conseguem me dizer quem é que está em quarto lugar no número de trabalhadores resgatados? São Gonçalo do Amarante, com 43. São Gonçalo do Amarante. 43 pessoas, de 2007 a 2017, foram resgatadas do trabalho análogo à escravidão em São Gonçalo do Amarante. A gente, às vezes, pode pensar que esse é o tipo de coisa que está muito longe da gente, né? Mas, observando esses dados, a gente pode dizer com certeza que, às vezes, está mais perto da gente do que a gente imagina, né? E aí também a gente tem um papel social nesse respeito. Se eu sei que existe um determinado lugar, uma determinada empresa que mantém trabalhadores em situação de total falta de cuidado, né, sem nenhum preparo para isso, a gente pode denunciar, pessoal. No portal do governo federal, né, no Ministério do Trabalho, tem vários caminhos para a gente fazer isso, né? Vamos ajudar as pessoas que estão passando por esse tipo de situação. E aí agora nós vamos dar continuidade e a professora Maiara vai passar a conversar com a gente. Oi, gente, boa tarde. Vocês me escutam direitinho? Sim. Eu sei que vocês já devem estar bem, assim, um pouquinho cansados. Eu vou pedir para que vocês respirem um pouquinho agora, para que a gente possa estudar mais um pouquinho. Eu e o Léo, acredito que a gente vai dar uma perspectiva mais social, né, e do lado atual. E aí eu espero que vocês possam compreender também, porque vai complementar bastante essa parte que foi bem explicada pelos nossos colegas, né? Então, primeiramente, eu queria dizer um dado para vocês. Vocês sabiam que 56,10% da população brasileira se declaram negros ou pardos? E, incrivelmente, quando a gente pensa nisso, na maioria da população, a gente deveria pensar que os direitos iriam pela maioria, né? Já que a gente vive em uma democracia. Então, se eu colocar 5 pessoas para votarem e 3 delas votarem em A e 2 votarem em B, eu vou ter a maioria vencendo. Mas, infelizmente, isso não é um princípio que vale para as questões raciais aqui no Brasil e, infelizmente, no mundo, né? Outra ideia que eu queria passar para vocês era a noção de dívida histórica. Vocês já devem ter escutado, né, algumas vezes, algumas pessoas falando: mas será que existe essa dívida histórica mesmo? Será que hoje em dia ainda as pessoas sentem na pele o que aconteceu lá no passado, lá no período de colonização? Já passou mais de 500 anos. E aí esses dados que o professor Thiago mostra agora, né, que no nosso município essa realidade ainda está sendo parte da nossa vivência, né? Então, de fato, existe, gente, é indiscutível isso. Existe uma dívida histórica para essa parcela da população, para essa maioria da população, que, infelizmente, houve uma ideologia, né, uma ideologia muito tóxica de virar a página e seguir em frente. Então, eles foram escravizados, foram explorados, foram retirados dos seus lugares de origem,
das suas culturas e tiveram que se adaptar, de viver uma realidade totalmente diferente. E aí, um belo dia, disseram assim, então agora a gente vai libertá-los, né? Libertá-los depois de todo um processo de exploração de um outro ser humano, e jogaram, assim, sem nenhuma uma política de auxílio, nenhuma política pública voltada para a introdução dessas pessoas no mercado de trabalho, na escola. Então, a gente tem, desde desse período, né, da abolição, o início dessa dívida. Como é que eu vou colocar pessoas que estão vivendo com a dor de terem seus antepassados explorados, escravizados, e eu vou colocá-los para disputar na mesma corrida com pessoas brancas que foram, historicamente, né, filhos de colonizadores, filhos de pessoas brancas, e aí eu tenho essa disputa nas nossas vidas, na nossa realidade cotidiana. E aí, como vocês podem ver nesses dados que eu apresento para vocês, é muito relacionado você falar de desigualdade social e você tem que falar sobre desigualdade racial. Porque, infelizmente, a gente tem, sim, um grupo que é predominantemente mais rico, né, tem mais condições, e um outro mais pobre, e aí a gente tem a desigualdade social, e a gente tem, infelizmente, características fenótipas, né, essas pessoas, em sua maioria, essas pessoas mais ricas, elas tendem a ser pessoas brancas, enquanto essa parcela da população que é mais pobre, que a maioria da população, tende a ser pessoas negras ou pardas. Então, isso vai definir como que vai funcionar toda a nossa sociedade. Então, eu apresento para vocês aqui a taxa de analfabetismo, por exemplo, que é esse acesso mínimo à educação, certo? Então, você terminar o ensino fundamental, você aprender a ler, a escrever, a interpretar um texto, a compreender uma ideia. Então, essa taxa, esses dados aqui são de 2016. Entre as pessoas brancas, apenas 4,2% da população eram considerados analfabetos, enquanto para pessoas negras ou pardas, essa taxa era de 9,9%. Então, mas por que essas pessoas não foram estudar, já que a gente tem escola pública e tudo mais? A gente sabe que a realidade é totalmente diferente. Então, para você sobreviver, você não pode tirar esse seu tempo para estudar, né? Você precisa trabalhar, e aí a gente já tem essa perda na educação. Sobre o salário dessas pessoas. Então, quando você tem uma pessoa branca em um emprego básico, aqui eu não estou falando de um emprego que pague melhor, né? Um professor universitário, um médico, não, estou falando de empregos básicos. Enquanto uma pessoa branca ganha R$ 2.800, uma pessoa negra vai ganhar 1.570, basicamente, é uma média. E aí a gente sabe que aqui tem outras realidades que até se aplicam outras questões, né? De um salário mínimo, acho que, se eu não me engano, é 1.022. Então, uma pessoa vai ganhar R$ 1.022, às vezes até menos, enquanto tem outras pessoas que estão ganhando o triplo e, sei lá, 30 vezes mais esse valor. Professor. Então, eu quero que vocês compreendam, primeiramente, essa diferença que se aplica tanto na educação e, consequentemente... Mayara? Oi. César está querendo falar. Pode falar, César, desculpa, que eu não tinha nem visto. Oi. Eu estava lendo esse texto aqui, aí eu vi lá no finalzinho, se vocês ampliar a tela, vocês vão ver que lá no finalzinho diz aqui, ó, que aponta que as pessoas pretas ou pardas são as que mais sofrem no país com a falta de oportunidade e a má distribuição de renda. O que é isso? Tem pessoas negras que são aqueles peões que trabalham em empresas que são bastante humilhados, faz tudo dentro da empresa e não ganha um salário digno, tem que morar entre eles, a maioria alugar casas simples, pagando bastante, 500 ou mais reais, e isso rende mais da metade dos salários que eles recebem. E pela essa taxa aqui do salário, esse salário que a senhora apontou aqui provavelmente não é do Brasil, porque o do Brasil não chega nem a 1.300. O salário mais alto do Brasil, que eu não me engane, é lá para a faixa dos 20 mil a 15. O menor não passa nem de 1.500. E era só isso que eu queria falar. Muito obrigado. E é interessante, César, que isso é uma escala. Infelizmente, se você não tem acesso educacional, né, a uma formação, você, consequentemente, vai ter um salário inferior. Porque se a gente for pegar uma pessoa que conseguiu cursar até a universidade, conseguiu concluir a graduação, e uma pessoa que terminou somente o fundamental ou não terminou, consequentemente, as funções desempenhadas por essas duas pessoas vão ser diferentes, e aí o salário também vai ser menor. Por isso que
essa diferença no acesso educacional também é importante. A maioria das pessoas que não têm acesso a essa educação, que não são alfabetizadas, elas são pessoas negras ou pardas, e aí, consequentemente, elas vão ocupar funções inferiores no mercado de trabalho. Lógico que a gente tem exceções, mas se a gente for trabalhar com a média de população, a gente vai ter uma maioria fazendo esse tipo de trabalho, certo? Pode passar, Thiago, por favor. É porque eu não estava vendo o slide, desculpa. E aí, aqui nesse outro slide, a gente tem outros dados sobre a ocupação dessas pessoas, aqui nessa parte direita, né, que está esse gráficozinho de coluna. O gráficozinho em azul são referentes a pessoas pretas e pardas, e o em laranjinha são referentes a pessoas brancas. Quando eu falo de mercado de trabalho, 68,6% são ocupados por pessoas brancas e 29,9% são ocupados por pessoas pretas ou pardas. Isso em cargos gerenciais, ou seja, quem está à frente, quem está coordenando, quem está sendo empresário de uma empresa. Então, eu tenho aqui uma grande maioria da população branca e uma minoria das pessoas negras e pardas, né? Continuando, taxa de subutilização, que seria isso aqui, é meio que taxa de desemprego mesmo. Então, entre as pessoas brancas, esse número é menor, e pessoas negras e pardas, esse número é maior. Assim como dá para ver nesse gráfico aqui na sequência. A gente tem pessoas sem instrução, com ensino fundamental incompleto, depois fundamental completo, ensino médio e superior incompleto, e na última, superior completo. E todas essas categorias, as pessoas pretas e pardas, elas tendem a ter uma maior taxa de desocupação, né, de ficarem desempregadas, mesmo tendo uma formação. Então, é muito do preconceito também na sociedade. Às vezes, você vai fazer uma entrevista de emprego e você tem preparo, o seu currículo está excelente, mas, infelizmente, aquela empresa diz, você não se encaixa no nosso perfil, porque você tem um cabelo black power, porque você é uma pessoa negra, porque simplesmente não vai dizer que não se encaixa nesse perfil. O que é não se encaixar nesse perfil? É não ser o padrão da sociedade, né? Que é a pessoa branca que vai ter esse privilégio social. Eu vou pedir para o Thiago passar, porque a gente já está bem avançado no tempo. Pode passar, Thiago. Essa questão do salário eu já tinha falado para vocês. A última, tu volta, Thiago, acho que tu passou demais. Esse aqui é só para frisar com vocês uma dessas políticas alternativas, quando eu falei lá no início que não tinha tido política pública depois do processo de abolição, não é verdade? Eu falei que simplesmente essas pessoas se tornaram livres e tiveram que seguir suas vidas da maneira que desse certo. Ninguém disse assim, vocês vão ter acesso a um Bolsa Família, a uma Minha Casa Minha Vida. Não, é o que der certo, beleza. E aí, até os dias de hoje, a gente ainda sofre muito com isso. Quando a gente vai fazer um concurso, por exemplo, e lá no concurso, no edital, tem lá 10 vagas para pessoas negras. Então, os outros candidatos que não se encaixam nesse perfil, muitas vezes discutem isso. Mas se a sociedade não já avançou tanto, por que a gente tem que ter cota para pessoas negras? Exatamente por essas informações que eu falei para vocês aqui anteriormente. É uma desigualdade muito grande. Pessoas que estão em cargos de gerência são majoritariamente pessoas brancas. Então, se eu não abrir espaços, não fizer essas políticas alternativas para que eu possa fazer essa reparação, dificilmente eu vou ter essa igualdade mesmo racial no nosso país. Porque isso é algo que vai desde o preconceito que as pessoas sofrem até uma entrevista de emprego, como eu falei para vocês. E aqui a gente está vendo a distribuição de pessoas que estão entrando no ensino superior. Na rede pública, eu tenho 49,7% de pessoas brancas e 50,3% de pessoas pretas ou pardas. Então, esse número está sendo superior. Então, essas políticas alternativas, não é que as pessoas negras ou pardas, elas não tinham interesse intelectual para frequentar esses espaços. Não, é porque realmente é difícil a concorrência. Você não tem o mesmo nível de, como é que eu posso falar para vocês? Privilégio mesmo, para você ascender e chegar a esses locais. Então, é necessário que existam políticas alternativas para que essas pessoas possam, sim, chegar cada vez mais longe e fazer parte da sociedade como é um direito de todos. E que parece que
na visão de quem comanda a sociedade, não faz parte. Ah, beleza, isso aí já passou. Então, as pessoas que foram escravizadas há 500 anos atrás, elas já é outro tempo. Então, não tem necessidade de eu pensar em uma política de reparação, que é algo que a gente sabe que é necessário para a nossa sociedade. E aí é isso, gente. Então, gente, boa tarde, né? Eu sou o professor Léo, professor de vocês de Sociologia. Como a gente já está um pouco avançado no horário, né? A gente ia trabalhar um pouco dessa questão do racismo como consequência da escravidão, mas como já está todo mundo cansado, a gente vai só passar um vídeo que vai resumir a aula de hoje, e para quem não conseguir assistir aqui na aula, a gente vai deixar nos grupos, tá bom? Então é isso, obrigado. Tiago, você vai colocar o vídeo? Tô colocando aqui o vídeo, viu? Só um segundo. Tia, eu posso aproveitar esse segundo para me falar uma coisa? Pode, Samela. É assim, eu fico chateada porque os alunos que não gostam de estudar ficam direto perguntando se a aula está prestes a acabar. Se não quer assistir a aula, é só sair e se prejudique, mas deixe as pessoas que querem estudar ter o conhecimento e não atrapalhe. É só não ler o chat. É só sair da aula também, meu querido, se não quiser assistir. Gente, fiquem tranquilos, tá certo? Já estamos perto do fim. Vamos aproveitar a nossa aula, que foi maravilhosa, tá bom? Vai dar certo aí, Tiago? A dica que vocês dão, vocês têm que pedir pro pessoal ficar na aula, mesmo eles não querendo aprender, eles aprendem alguma coisa. Porque o seu cérebro, ele se adapta com o que você tá vivendo, entendeu? Tipo, as pessoas que moram em cantos gelados, elas não usam tanta roupa quente para poder viver lá, porque o corpo já se adaptou. Mesmo jeito que o cérebro se adapta ao conhecimento. Mesmo a pessoa não querendo aprender, sabe de alguma coisa. Minha casa com toda a minha família. Verdade, César, mas é a mesma coisa de você pegar e tá um monte de pessoas conversando e você ficar atrapalhando, mudando o assunto. Pronto, vamos começar agora. Vamos lá. Pediu pra mim pintar um bonequinho na festa de aniversário. Aí eu fui pintei o bonequinho de marrom. Aí ela foi e pegou o papel e botou, me levou lá pra frente da sala e disse: olha, isso aqui é o exemplo de não fazer. Era pra ele fazer cor de pele. Ele foi e fez o boneco cor de bosta. E todos os meus colegas ficaram assim da minha cara. Teve um dia eu tava voltando de um jogo, eu e um amigo meu. Esse amigo meu é branco, ele tava na minha frente. Ele tava com roupa de jogo, eu tava com roupa normal, né? Que eu tinha roupa de jogo lá e tal. Aí eu tava de bicicleta indo aqui. Aí eu parei, eu lembro que eu parei pra vender o telefone, eu fui mexer na minha carteira. Aí ele foi um pouquinho mais na frente, né? Aí quando eu chego assim, que eu paro a bicicleta do lado dele, na mesma hora passou uma viatura. Aí eles pararam do meu lado e falaram: ei, mano, foi pra assaltar o pivete. Aí saíram da viatura, quase rasgaram minha camisa, puxaram minha camisa, né? Me derrubaram a bicicleta e tal. Aí o menino que tava comigo, ele pegou e falou: não, esse menino tá comigo, ele é meu amigo, a gente mora perto. Aí ele disse: aí pediram desculpa pra ele, em vez de ter pedido pra mim. O que eu quero dizer, por conta eu de ser negro e ele ser branco, eles deram preferência à voz de um branco. Hoje eu vejo que para você entender se você é negra ou negro na sociedade brasileira, é você se perceber dentro de uma situação de racismo, porque é assim que os negros são tratados aqui, infelizmente. Olham por onde você está andando, né? Observam você no shopping, observam você em lojas de classe média, né, alta. Então, a forma como você é visto, como você é notado nos espaços, é diferente. No Brasil, mais de 56% da população é negra, mas mesmo sendo maioria numérica, o brasileiro negro ainda é minoria.
Em empresas, há pouco pretos e pardos ocupando cargos administrativo e de gerência. Na representação política, temos menos negros, seja deputado federal, deputado estadual ou vereador. A justiça brasileira é de maioria branca, tanto nas magistraturas quanto nos tribunais superiores. No Brasil, há mais negros do que brancos abaixo da linha da pobreza. O analfabetismo, mesmo em queda, ainda é maior entre os negros do que os brancos. Mesmo que a porcentagem de universitários negros tenha aumentado nos últimos anos, a taxa de alfabetização brasileira ainda é maior entre os jovens brancos do que os jovens negros. A violência é o dado mais triste. Em 2017, mais de 75% dos assassinatos do país vitimaram pessoas negras. No mesmo ano, cerca de 49,5 mil negros foram vítimas de homicídio. Em 2019, foram registrados até 61% de assassinatos de mulheres negras. A grande equação para tais resultados recebe o nome de racismo. Já é de senso comum interpretar tal palavra como algo ruim, mas não se engane, ele é mais comum do que pensa. A formação do povo brasileiro ela é baseada num sistema de hierarquia racial. Já começamos a história do país com o branco europeu dominando e oprimindo o povo negro e os povos indígenas. Essa ideia de hierarquia racial, onde o branco é superior aos povos negros e aos povos indígenas, ainda se mantém. É só quando a gente observa, por exemplo, o último relatório do IBGE sobre cor-ou-raça, que foi divulgado em 2019, no ano passado, que nos mostra que entre os mais ricos, os brancos são 70%. E entre os mais pobres, os negros, ou seja, as pessoas pretas e pardas, são 75%, né? E mesmo quando isso é diferente, quando pessoas negras ascendem socialmente, isso não resolve o problema. Mesmo quando nós atingimos os lugares de prestígio social, ou financeiro, ou econômico, político, continuamos sofrendo racismo. Como não lembrar dos inúmeros casos ocorridos contra jogadores de futebol, que são chamados de macacos, que jogam bananas para eles, né? Você acha que aquele jogador de futebol é pobre? Não, mas o dinheiro não resolveu o problema dele, sabe? Os grupos de sacro de política contra negros ainda é sentido por esta população. Quando a escravidão indígena foi proibida, os exploradores portugueses iniciaram o tráfico de africanos bandos urubais. De 1555 até 1850, foram mais de 4 milhões de escravos traficados da África para o Brasil. Não bastou apenas a abolição da escravidão, pois estavam libertos, porém pobres. Durante a Primeira República, os negros aglomeraram na cidade em cortiços decadentes. Os caçabres mais e mais se juntavam até formarem as favelas. Na sociedade, o racismo não é uma doença ou algo que deu errado. Em uma sociedade, o racismo é sempre estrutural. Fica evidente, portanto, que o racismo não é uma questão pontual, não é comportamental. O racismo é algo que, se não tratado, compromete justamente tudo aquilo que nós dizemos lutar. Por exemplo, democracia, desenvolvimento econômico, possibilidade da gente expurgar a violência do nosso cotidiano. Ou seja, o racismo é algo que se infiltra na vida social e que, se não tratado, leva ao aprofundamento das crises e compromete o futuro da humanidade. E eu tinha ido no shopping, em uma loja, comprar maquiagem. Eu só não estava acreditando que eu ia comprar maquiagem, porque eles ficaram me perseguindo na loja. Na verdade, foi uma única vendedora. Em cada setorzinho que eu ia, eu vi ela me seguindo. Ela só parou de me seguir quando eu peguei meu cartão e falei, é no débito. Então, ela achou que eu ia assaltar porque eu tava de mochila, ou que eu não tinha dinheiro, não sei. Eu era pequenininho, tinha uns 9, 10 anos por aí. E antes, eu vivia no sol mesmo. Tanto que eu era bem queimadinho. Eu tava subindo na rua com a minha mãe. E eu tava sem camisa, né? Pequenininho, criança. Veio um pai com uma meninazinha. Aí ele pegou e falou assim, ó. Pensando bagunceira, que tu vai acabar se casando com ele aí, ó. Dessa cor aí. Pense numa casa. Imagine que o alicerce da casa representará o pensamento racista na história. Os pensamentos que estranham negros como médicos, juízes ou cientistas, por exemplo.
As colunas da casa é a perpetuação do racismo baseado nos pensamentos racistas, que podem ser desde a violência verbal ou física até o simples medo de algum negro pedestre em sua direção. As paredes serão os indivíduos à massa, perpetuam o pensar e o comportamento racista, às vezes involuntariamente, outrora com orgulho escondido. O teto desta casa não poderiam ser outros senão aqueles que o privilegiam de tal estrutura. O branco, o rico, o político, eles. Por muito tempo, as pessoas que estavam nestes padrões ganhavam e ganham privilégios. Nenhum branco de hoje é responsável pela escravidão, mas, como vimos no início do documentário, o branco sempre está à frente do negro. Estes são os únicos gráficos que o negro ganha do branco. No Brasil de 2018, o negro era cerca de 54% da força de trabalho. O número de desempregados ou subutilizados era de 10 e 12% maior. O presídio também é de maioria negra. Em 2017, o ministro da Justiça indiciou 61,6% de pretos e pardos presos. Reverter séculos de marginalidade é difícil, mas não é impossível. Se o racismo é aquela casa, as políticas de ação afirmativa são as reformas, e são muitas reformas para serem feitas. E uma solução para esse problema, olha, essa é uma pergunta de 1 milhão, né? Nós não sabemos, nós não temos certeza sobre o que poderia ser, né, a solução, mas a minha hipótese e a minha aposta é na educação, em uma educação antirracista. É tanto que é isso, né? É isso que eu faço, é o modo como eu tento contribuir para a luta antirracista, é justamente com a questão da educação. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, no modo como as pessoas às vezes reproduzem comportamentos e falas racistas sem sequer pensar sobre isso, né? No que estão falando, reproduzindo. Não é impossível vencer o racismo. Essa complexidade social pode sim ser amenizada ou no futuro extinta. Cabe a nós combater nosso preconceito e o preconceito dos outros. Trazer consciência aos afetados e aos praticantes do racismo é uma tarefa que cada um de nós pode fazer no dia a dia. Exigir que a sociedade lute contra o racismo por meio do Estado ou outras instituições é um direito e dever nosso. Deixo aqui uma pergunta. Você quer que a estrutura permaneça a mesma? Professor Léo, quer fazer uma fala para encerrar? Então, gente, esse tema do racismo, ele é bem interessante, ele abre muito espaço para debate, para diálogo, que a gente vai continuar trabalhando nas próximas aulas, né? Então, agradecer a participação de todo mundo, né? Pesquisem sobre os temas, foi um momento muito produtivo, e é isso aí, não percam os aulões das humanas, que a gente sempre prepara assim, tá bom? Obrigado. Gente, abram suas câmeras para a gente tirar uma foto, todo mundo junto, rapidinho. Não, tia, melhor não, tia. Ai, gente, como vocês são. Vai rapidinho, gente. Verdade, abram aí rapidinho a tela. Sem camisa. As câmeras. Não tem problema não. Trabalho agora. Vamos lá. Não, A professor. câmera quebrou, tá rachada bem no meio. Vou tirar, então, aqui rapidinho. Aula, boa tarde para vocês. Beijo. Pronto, gente. Obrigada pela presença de todo mundo, tá? Tia, mas a gente Até a devia próxima. marcar para todo mundo abrir a câmera um dia. Oi? É muito ruim, viu, pessoal? É muito ruim ficar dentro da câmera, pô. É muito ruim ficar dentro de aula para vocês com a câmera desligada, viu? É verdade. Até logo. Tirei aqui.